Divisor de águas foi a fusão da Igreja Pentecostal Incorporada e as Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo. O ano era 1945. Surgia a maior organização unicista do mundo, a Igreja Pentecostal Unida Internacional. A chama foi reacesa e com ela o desejo de alcançar as nações. O lema da nova organização era o Evangelho completo para o mundo inteiro. Centenas de missionários foram enviados para os 4 cantos da terra. Estava em curso o período de ouro das missões estrangeiras. No radar celestial estava uma gloriosa nação. Terra abençoada, a pátria amada Brasil. Os caminhos se abriram para os nossos pioneiros. Porto Alegre foi a porta de entrada. Em 1957, a família Baker finalmente chegou em solo brasileiro com a mensagem apostólica. Uma grande mudança ocorreria em 1961. Os Bakers, na direção do Espírito Santo, migrariam para o estado de São Paulo. O último culto que eles participaram em Porto Alegre foi no dia 7 de dezembro daquele ano. O plano divino estava fluindo, pois o reforço já havia sido providenciado. Os Lamberts pisaram no solo brasileiro no dia 14 de abril, às 22h50. Um dia após saírem da América, eles foram recebidos pessoalmente pelo pastor Samuel Baker. A família Lambert deixou sua marca na obra brasileira. Outra família pioneira foi a Norris. Robert e Jim Norris chegaram ao Rio de Janeiro em 1963. Neles, uma ardente chama queimava. Era hora de fazer discípulos e expandir. O primeiro IBA foi aberto em 1971 e funcionava na igreja de São João do Meriti. Porém, o avanço era inevitável. Por esse motivo, em 1979, ele foi transferido para uma propriedade em Belfort Roxo, que fora comprada com recursos ofertados pela família da irmã Margaret Calhoun e do próprio pastor Robert Norris. Era uma antiga fábrica de sabão. Agora, no mesmo lugar, homens e mulheres seriam treinados para pregar o evangelho que limpa o pecado dos homens. Certamente, a família Norris receberá um eterno galardão. Suas digitais perduram e perdurarão na IPUB até os seus últimos dias. Não há como falar da Igreja do Brasil sem mencionar Benny e Teresa de Merchant. Eles chegaram aqui em 1965, no dia 27 de outubro. Sem equívoco, eles deixaram um legado inestimável. Alguém disse que se você perguntasse para o menino Benny, aos 8 anos de idade, o que ele gostaria de ser quando crescesse, ele responderia: um missionário. Ele viu ainda criança, em sonho, o encontro das águas. Ele não sabia, mas Deus o arrastaria para o outro lado do mundo, para a maior e mais importante floresta do globo. O norte do Brasil foi incendiado, não pelas chamas das queimadas, mas pelas chamas do Pentecostes. Um grande avanço para a região foi a criação do IBA em 1993. Foi sob a direção de Teresa que centenas de novos obreiros foram formados para a obra que esperava por mais trabalhadores. Foi assim que todas as cidades amazonenses foram alcançadas, mas também as partes mais remotas da floresta. Se David Brainerd foi o maior missionário para os índios americanos, Benny e Teresa foram os maiores missionários para os índios amazônicos. Perdas aconteceram. Benny Jonas, Margaret Calhoun e José Sink foram como mártires. Assim como F. Tenney disse sobre o massacre de La Morena, no grande avivamento da Colômbia com Bill Drosch, podemos dizer: o sangue dos crentes tornou-se o lubrificante para as rodas do avivamento. Muitos fizeram parte dessa história. O ilustre Bill Drosch,
Philip Valmer e família, Mark Norris, Ted e Charlotte Purcell, Brian e Joan Wiseman, John e Esther Green, Franklin e Janet Howard, William e Bonnie Markham, Steve e René Baker, Jeffrey e Ivana Norris, Michael e Yvonne Valmer, Kevin e Luciana Howard, Chris e Michelle Weber, Aaron e Tiffany Anderson, Ken e Isabel Cooper. Um grande passo foi dado, pois aquela nação que um dia abriu suas portas para a missão decidiu mandar missionários. Pastor Benny, visionário como foi e tomado pela ousadia, visa os povos de língua portuguesa no continente africano. Em 2002, foram enviados nossos pioneiros para Moçambique, César Moraes e sua esposa, na época Vilma Moraes, juntamente com seus 3 filhos. Em 2007, Pastor César aterriza em solo timorense para abrir ali a primeira igreja pentecostal unida de Timor-Leste, que hoje está sob supervisão australiana. Depois, foram enviados a missionária Alcina Lima e seu filho para Portugal, assim como o missionário Rony Querino e Ana Paula Silva. Após anos de trabalho ao lado de seu pai, o irmão Wagner Moraes foi nomeado como missionário permanente também em Moçambique. Para Guiné-Bissau foram mandados os missionários Agenor e Silvia Souza. Cabo Verde também foi alcançada. Para lá foram enviados os missionários Sileno e Nádia Souza. Para Angola foram enviados os missionários Pedro Marinho e família. Após muitas lutas e dificuldades, a irmã Vanilda Marinho e seus filhos puderam entrar em solo angolano. Ainda esse ano de 2023, mais um casal será enviado. São Tomé e Príncipe será a próxima nação a ser alcançada pelo avivamento apostólico. Após o falecimento do pastor Benny, no dia 8 de fevereiro de 2017, a IPUB passou a ser presidida pelo pastor José Ribamar de Lima, o vice-presidente da instituição na época. Atualmente, ele continua servindo como presidente nacional. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil segue firme, levando a mensagem do nome, a verdade da unicidade, a santidade no viver. Os próximos dias serão de crescimento e avivamento, pois somos o povo que carrega a chama pentecostal, viva e pulsante. Vamos com força total!